Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Rocha, eu estou aqui para mais um vídeo, tratando ainda aí da temática sobre o universo das marcas, beleza? Então esse vídeo aí, para quem ainda não assistiu, para quem não sabe o que a gente está falando, vai lá no YouTube, tá? Já tem a primeira versão, onde a gente conversa um pouquinho, onde a gente fala um pouquinho da diferença dos consumos existentes atualmente, e para onde é que a gente precisa ir e para onde é que a gente precisa caminhar durante essa nossa necessidade de produção de conteúdo diário, tudo bem? E é um vídeo também para dar uma acalmada no coração de muitos de vocês, tá? Que já nesse diálogo, já conversando com alguns, já tive esse primeiro retorno, de falar assim, Felipe, muito bonitinho, muito legalzinho essa história de que a gente precisa se afastar um pouquinho das promessas, e caminhar mais em direção a essa jornada com o consumidor, mas você utilizou no seu slide ali a Nike, a Coca-Cola, a Apple, o Nubank e assim por diante, tá? Então esse vídeo é para a gente tentar desmistificar duas coisas. A primeira, que você não precisa partir de um zero absoluto para criar o seu universo. E a segunda é de que você não precisa também de um material extremamente profissional para desenvolver os seus conteúdos, beleza? Então, aviso também que é um conteúdozinho que tem aí uma parte um pouquinho teórica, um pouco teórica, para a gente entender um pouco dessas bases que sustentam essa comunicação, mas traz essa pegada também desses dois pontos que eu acho que são pontos importantes para a gente desmistificar tudo isso e começar a dar o pontapé inicial aí em busca dessas produções, beleza? Então, pessoal, nós terminamos o último vídeo fazendo uma introduçãozinha rápida ali sobre a ideia, a concepção da narrativa transmediática. Eu só queria lembrar a vocês que cada um desses tópicos que nós estamos falando aqui, eles dariam uma disciplina inteira, tá? Então, não é uma estrutura realmente muito aprofundada, mas são pontos que são importantes aí para a gente caminhar, tudo bem? Então, voltando aí ainda para a noção da narrativa transmediática, quem não viu, narrativa transmediática ela é muito comentada, muito falada no livro de Jenkins, tá? Da cultura da convergência, e aí ele faz uma definição de narrativa transmediática como uma narrativa que ela parte de um universo principal, mas essa narrativa ela é tão rica que ela consegue se desdobrar em cada novo meio que ela toca. Então, a diferença para o marketing, para as narrativas que nós tínhamos anteriormente, essa estrutura convencional, é que havia uma replicação de conteúdo, Então, o conteúdo que passava na televisão, por exemplo, com pouquíssimos ajustes, era o mesmo que passava também nos outros meios, tá? Com a noção de narrativa transmediática, nós temos um conteúdo que toca as outras mídias e sempre que ele deságua em outras opções, ele acrescenta uma informação ao seu conteúdo principal. Então, ou seja, nós temos uma história que caminha dentro de um universo, tá? E essa história ela se desdobra também em outros meios. Mas por que é importante falar um pouquinho sobre isso? Porque tem um ponto importante, não sei se vocês lembram, a gente comentou quando a gente falou nessa ideia desse universo das marcas, eu fiz uma comparação com a questão da própria cebola, falando que o núcleo geralmente é o lugar onde o teu produto final se encontra, o teu preço e o teu serviço, e todas aquelas camadas que estão fora, que estão circulando ali, elas são camadas que são desenvolvidas a partir de uma produção de um conteúdo diversificado e que às vezes a gente não está nem falando do teu produto diretamente. O que é interessante nessa lógica dessa narrativa transmediática? Que tem um autor que ele traz um ponto importante, como estratégia, que ele vai definir dentro dessa nossa narrativa transmediática como a toca do coelho. Então preste atenção nesse nomezinho, que a gente ainda vai ouvir falar muito dele por aqui, tá? E fazendo uma referência direta à própria história de Alice, Na história de Alice, as coisas elas acontecem a partir do momento que a Alice ela entra dentro dessa toca do coelho. Então, a comparação que ele faz é que dentro dessas estratégias de narrativa transmediática que nós utilizamos, a gente tem que estar sempre em cada uma dessas camadas desenvolvendo uma estratégia, um tipo de performance que faça com que esse cliente, esse consumidor, ele vá entrando. Então, cada uma dessas camadas, elas funcionam praticamente como uma armadilha. Então, a produção de um conteúdo que a gente faz, que vai guiando esse consumidor, círculo por círculo, até fazer com que ele chegue ao nosso produto final, que é o grande objetivo aí dentro dessas estratégias, tá? E aí você vai dizer, Felipe, essa história de toca do coelho, essa ideia de narrativa transmediática, são coisas que estão muito distantes da gente. E aí eu vou dizer a você que não. Então, vocês vão conferir aí, que nesse exemplo aí que nós estamos vendo, uma ação que foi desenvolvida pelo iFood durante o jogo do Flamengo, por exemplo. Então, vocês sabem, uma característica dessa produção de conteúdo que vem a partir de uma jornada de consumo é que a publicidade ela não é consumida enquanto produto.
Isso é bem interessante isso. A publicidade ela passa a ser consumida enquanto entretenimento, tá? Então assim, eles se utilizaram de uma narrativa comum dentro, né, dos jogos de futebol. Então geralmente no estádio as pessoas têm aquelas plaquinhas, né, que levantam lá com o nome, e que o narrador, o locutor, geralmente ele comenta, ele lê aquelas plaquinhas ao vivo, e uma dessas plaquinhas ela trazia a seguinte informação: Luiz Roberto, faça o seu primeiro pedido no iFood com o cupom de desconto Jogão15. Então assim, né, para as pessoas menos atentas a esse fato, seria uma ação totalmente banal, coincidência e tal. Só que não é dessa forma que a gente pode compreender isso, né? Analisando essa ideia da própria narrativa transmediática e da própria toca do coelho. Então, é um momento onde o iFood, por exemplo, se utiliza dessa narrativa que não fala diretamente do seu produto, se utiliza de um universo onde tem muito consumidor da sua marca, mas de uma forma totalmente diferente. Então não é coincidência, não é um fato ocasional que ocorreu. É uma estratégia de marca desenvolvida pelo iFood para que seja consumida enquanto entretenimento, tá? Tudo bem? Então é importante a gente entender a lógica da narrativa transmediática e também essa lógica dessa produção de conteúdo e dessas estratégias, dessas tocas de coelho que a gente vai colocando aí ao longo do tempo, tá? Até aqui tá tudo tranquilo, não tem problema nenhum com isso não, beleza? Vamos lá. Então pessoal, para desmistificar esses dois pontos que eu havia falado anteriormente, dessa ideia de que para desenvolver um universo de marca eu preciso ser extremamente criativo, eu preciso ser ter uma capacidade extremamente profissional para que eu possa dar o pontapé inicial na minha produção de conteúdo, eu vou me utilizar de algumas bases teóricas, tá? Como vocês estão vendo aí, tá? Então, não vou falar de todos, aqui a gente não teria nem tempo para isso, mas são só pinceladas, por exemplo, sobre a ideia do que danado é uma cibercultura e o que danado é o ciberespaço, né? Porque se vocês forem perceber, essas ideias, essa jornada de marca que a gente apresenta agora para vocês, elas só são possíveis por meio dessa mediatização, desse consumo promovido pelas tecnologias, por essa conexão que antes não havia dessa forma, né? A gente tinha comentado que essa comunicação, antes só partia, né, de uma única direção, dos veículos de comunicação de massa para os consumidores, e agora esse fluxo ele foi invertido. Então é por causa da cibercultura, é por causa do ciberespaço que estas estratégias elas são possíveis hoje, tá? Então, o que é que eu queria trazer para você? A gente fala muito dessa ideia de, tá muito em alta esse termo hoje, né? Mas a gente vai ver que cibercultura, o termo, ele foi criado há muito tempo. Ele foi criado lá em 1984, né, pelo William Gibson. William Gibson, no livro de romance que ele vai trazer lá no Neuromancer, né? Quem tiver curiosidade, é interessante. Então, naquela época, ele já trazia praticamente uma previsão do que a gente está vivendo hoje, né? O que é que seria esse ciberespaço, essa alucinação consensual, essas conexões entre as máquinas, essa possibilidade de produção de conteúdo entre as pessoas, né? Então, é um livro bem interessante. Só para que vocês entendam que isso não é um termo comum. Hoje, ele passa a ser utilizado porque a tecnologia, ela amplia a potência que a gente tinha anteriormente, né? Mas isso já vem de muito tempo. E a gente tem o Pierre Levy também, que trabalha a ideia de cibercultura, um dos pioneiros aí também na definição desse termo. Mas eu queria falar para vocês sobre o André Lemos. O André Lemos tem uma definição bem interessante, que ele vai fazer uma definição sobre a tríade, né? São os 3 pontos que guiam essa lei da cibercultura, né? Então, o que ele vai definir aí como a reconfiguração de uma prática social, certo? A liberação do polo de emissão e a conectividade generalizada. Então, o que é que quer dizer cada um desses pontos, tá? Quando o André Lemos ele traz, né, dentro das leis da cibercultura, quando ele traz essa ideia dessa reconfiguração da prática social, ele está querendo nos falar que hoje, a partir de todas essas tecnologias e essas conexões que são possíveis por meio desse ambiente digital, práticas antigas elas passam a ser reconfiguradas. Então, para o nosso exemplo, né, dentro do nosso ambiente de trabalho, por exemplo, nós temos um exemplo direto de uma reconfiguração das práticas sociais quando os consumidores passam a desenvolver um anúncio publicitário, fazendo uso de ferramentas pré-definidas, no seu próprio celular e etc. Então, assim, uma atividade que antes só era realizada pelo profissional, ela passa a ser reconfigurada e passa a ser desenvolvida também por outras pessoas. A gente olha assim com uma certa distância, Felipe, isso está muito distante, mas foi nessa ideia, nessa lógica dessa reconfiguração das práticas sociais,
que muita gente do mercado de desenvolvimento de site perdeu o seu emprego, né? Então, assim, eles tiveram que se reinventar nesse sentido, porque hoje qualquer pessoa com o mínimo de informação consegue desenvolver um site. Não com a qualidade profissional, mas ainda assim consegue desenvolver o site. Então, o outro ponto que a gente fala aqui, que ele traz essa ideia de liberação do polo de emissão, ele está fazendo uma referência e está nos dizendo agora que hoje qualquer pessoa com um dispositivo nas suas mãos, ela é capaz de também produzir conteúdo, né? Então, é aquela mudança de fluxo que a gente tinha falado, que não vem só no sentido único, que agora também ela tem esse duplo sentido e essa dupla direção. Então, o Clay Shirky, ele traz no seu livro Cultura da Participação, né, um posicionamento bem interessante, nos dizendo que hoje, sempre que a gente compra um dispositivo de recepção, nós adquirimos ao mesmo tempo um dispositivo também de produção, totalmente diferente das formas que acontecia anteriormente, onde o dispositivo de recepção era apenas um dispositivo de recepção, tá? Então a primeira ideia é que as práticas, as atividades, elas estão sendo reconfiguradas. A segunda ideia é que as pessoas, elas conseguem hoje produzir conteúdo, existe uma liberação do polo de emissão, não existe mais uma coisa que é segura ou é coordenada por um único centro. E o terceiro ponto que ele coloca para a gente é a ideia de conectividade generalizada, né? É uma ideia que já é colocada para a gente lá anteriormente, mas que veremos a atividade dela, a ação dela, um pouco mais à frente, quando a gente começar a observar essa ideia dessas casas inteligentes, né? Então a ideia de conectividade generalizada, ela parte muito, um exemplo muito direto, é a internet das coisas. Internet das coisas, ele traz essa noção de que todos os objetos que nos cercam, eles estarão conectados, né? Então, dentro dessa própria jornada de consumo, que a gente tem que levar esse consumidor e caminhar com ele por aí, a gente vai ter que pensar aqui no futuro, não tão distante, de que a gente tem que pensar em estratégias onde essa comunicação também passe, por exemplo, pela própria geladeira do cara. A geladeira do cara vai estar conectada e a gente tem que pensar na forma de impactar aquele consumidor naquele momento também. É algo para o futuro? É, mas está aí, tudo bem? E aí, pessoal, da mesma forma que surgem autores que começam a falar, a incentivar, a apontar os pontos positivos dessa cibercultura, desse ciberespaço, começam a surgir também outros autores que começam a questionar dessa liberdade, né? Então, eu acho sempre importante a gente olhar os dois pontos, né, para não ficar com uma visão enviesada dos fatos. Então, o André Ken, no livro O Culto ao Amador, é um livro bem interessante, ele começa a questionar, ele começa a ficar realmente irritado com essa situação, né? Então, na lógica dele é o seguinte, os guardiões da qualidade, né? Então, pela liberação do polo de emissão e reconfiguração das práticas, qualquer pessoa hoje consegue produzir conteúdo. E aí ele começa a se questionar, bicho, quem é que vai guardar a qualidade das coisas que são desenvolvidas, né? Se hoje qualquer pessoa pode produzir conteúdo, né? O Clay Shirky, ele traz a ideia de essa noção de que depois que inventaram o botãozinho de publicar, todo mundo passou a ser produtor, né? Então, hoje os críticos de cinema são substituídos, sempre entre parênteses, tá? Não é uma substituição exata com o profissional, né? Mas é uma substituição de ações que só eram desenvolvidas por eles anteriormente, né? Então, hoje as pessoas, elas já se colocam nesse lugar do crítico de cinema. Tu vai lá no site da Amazon, tu vai ver várias e várias resenhas e vários reviews de muitas coisas. Os consumidores passam a confiar nesse tipo de estratégia. Hoje as pessoas, elas passam a produzir qualquer tipo de conteúdo. Produzem peça publicitária, produzem site, produzem música, produzem filme, produzem tudo, né? E nem sempre essas atividades, elas são realizadas pelos profissionais. E aí ele começa a se questionar, bicho, esse negócio está errado. Isso não vai dar certo, né? Porque ele começa a questionar, porque os guardiões, eles não têm mais o poder de decidir o que é que vai ser publicado e o que é que não vai ser publicado, né? Então, nessa era dessa comunicação de veículos de comunicação de massa, existiam os editores que resguardavam, de uma certa maneira, a qualidade do que estava sendo desenvolvido, né? Faz sentido? Faz, né? Mas aí o que é que acontece? O próprio meio, a própria força, essa inteligência coletiva que começa a se unir para desenvolver esses conteúdos, começam a mostrar uma certa qualidade naquilo que fazia, né? Muito provavelmente também com auxílio aí dessas ferramentas pré-definidas, onde os softwares antes que só os profissionais eles tinham acesso, e eles começam a parear, eles começam a equilibrar essa questão e esse jogo. E aí eu quero que vocês prestem atenção, porque esse é o primeiro ponto que eu quero falar para vocês, para a gente desmistificar essa ideia de que eu preciso desenvolver um conteúdo dentro do meu universo que é extremamente profissional, com uma qualidade altíssima. Você vai substituir o profissional nas suas estratégias? Não. Você vai tirar a publicidade da jogada? Não. Mas o que eu estou querendo falar para vocês, não sou eu que coloco, são os autores que apontam, é que existe uma nova estética dentro do mercado.
que eles vão definir aí como a estética do quase bom, tá? Não confundam quase bom com todo ruim, certo? Quando eles trazem essa ideia de uma estética do quase bom, é uma estética que ela é minimamente aceitável, certo? É uma estética que ela é minimamente aceitável pelo consumidor. E o que é que acontece com isso? Então essa própria estética que surge desse alinhamento, dessa cultura, dessa cibercultura, ela começa a fazer com que alguns pontos que, por exemplo, eu aprendi na minha graduação, eles comecem a cair por terra. Como, por exemplo, eu sou graduado, eu sou publicitário, essa ideia de que toda produção de marca ela deveria ter um grau de excelência extremamente elevado, tá? Então, eu estou mostrando aí para vocês no slide, quando a gente trabalha com essa ideia dessa estética do quase bom, é que é uma estética que é aceitável pelos consumidores, né? Então, o exemplo que vocês têm aí são de 2 sanduíches, 2 hambúrgueres, um desenvolvido esteticamente com um padrão mais elevado pela publicidade, e o outro que foi realizado e a foto foi batida pelo próprio dono do produto, né? Então, o que é que acontece? Aí eu volto para aquele ponto que a gente tinha falado lá no primeiro vídeo, né? Então, quando a estratégia publicitária ela é desenvolvida baseada apenas nas promessas, o consumidor dá um passinho para trás, ele recua um pouco nessas informações. Então, a gente está cansado de ler dentro desses anúncios aquela informaçãozinha do meramente ilustrativo, né? Então, já em contrapartida, falando dessa estética do quase bom, é uma estética que se aproxima ao máximo da verdade. Então, quando o cara pega o telefone dele e tira foto do próprio produto, né, a gente não tem uma qualidade profissional, mas a gente tem um produto que vai ser ali identificado ou encontrado pelos consumidores da mesma forma que ele está sendo anunciado. Então, a gente vê uma mudança também nesse sentido, onde a gente não precisa desenvolver um padrão de qualidade de excelência, e aí começa a surgir essas bases mais reais da coisa, com essa estética do quase bom, mostrando, desvendando, tirando esse véu que a publicidade ela sempre colocou aí, com produção de um conteúdo mais direto, tá? Uma produção de um conteúdo mais real. E aí você pode se perguntar, pô, eu vou desenvolver o meu universo, eu preciso de uma estética extremamente elevada. Não, né? Eu quero que vocês coloquem na cabeça agora exatamente o seguinte: hoje os consumidores eles estão muito mais em busca da verdade do que das promessas, tá? Por isso que essa estética um pouco menos trabalhada visualmente, ela começa a fazer tanto sucesso na própria web. E isso muda tudo da forma como eu aprendi a trabalhar publicidade, tá? Então eu só seguia um padrão que era desenvolvido com peças de altíssima qualidade. E aí eu quero relatar um exemplo para vocês, por exemplo, da época que eu trabalhava em agência, um exemplo real, que no momento que a gente desenvolvia as nossas comunicações, e a gente começou a perceber que em algum momento o cliente ele saía da agência. Só que quando a gente ainda é baseado muito ainda nessa ideia desse mercado tradicional, quando o cliente saía, a primeira coisa que a gente pensava é, bicho, eu acho que ele não vai se sustentar, porque a gente criou tudo e tal, né? E para nossa surpresa, né, com pouco tempo o cliente ele estava conseguindo efetuar suas vendas, né, com a estética que se utilizava. Então ele deixa um pouco a agência de lado e passa a ocupar o lugar da agência. Aí você vai dizer, Felipe, vocês não trabalharam da forma correta, vocês não desenvolveram o universo que você tanto fala. Realmente não era desenvolvido, muito em parte pela agência, muito em parte também porque os clientes eles não sabem. Volta aquela ideia, lembra de que o retorno de marketing ele só é validado quando a gente traz um retorno imediato em comunicação? Pois é, então o cliente muito focado também nesse retorno imediato, né? Então, passamos por essa situação dentro da agência e nos impressionamos com esse fato de que a comunicação do cara continuava dando certo, né? E aí, ligou o alerta também pra gente, que isso era uma coisa que a gente debatia muito lá dentro, né? É uma coisa que eu dizia muito, eu dizia assim, olha, a gente vai chegar no momento, então, existe uma situação onde as ferramentas elas já estão facilitando essa produção de conteúdo por qualquer pessoa, e a gente vai chegar no momento onde a gente precisa desenvolver algo que ele não consiga fazer. Então, assim, dentro do seu universo, você que é publicitário, que é produtor de conteúdo, você tem que desenvolver um tipo de estrutura criativa que o teu cliente ele não consiga reproduzir com facilidade. Então, hoje, se as peças são criadas naquela escala ainda de linha de fábrica, possivelmente, e não tem nenhuma estrutura, não tem nenhum conceito, não tem nenhuma identidade própria, possivelmente ele vai conseguir desenvolver esse trabalho sozinho, porque as novas tecnologias elas já permitem isso, tá? Então, essa ideia que eu quero falar com vocês aqui, existe uma nova estética criada pelos próprios consumidores, que não é uma estética com padrão elevado, mas que é uma estética que preza pela verdade. Então, quando você cria o
você cria ou desenvolve seu universo, você precisa estar sempre prezando por esta verdade, ao invés da própria promessa. Aí você vai me dizer, ah, Felipe, e o profissional fica nessa história? Claro que se você conseguir desenvolver um trabalho profissional, né, que lide diretamente com essa verdade, ele é bem melhor do que um trabalho superficial, cheio de camadas e camadas de Photoshop, que só trabalham baseados em promessas. Não posso dizer nem que o profissional tá fora da área, senão eu vou ficar também sem emprego, certo? Mas deu para entender um pouquinho aí dessa diferença. E aí que a gente já falou, que eu mostrei para vocês que dá para ficar tranquilo, né, que você não precisa ser o gênio do Photoshop, o gênio das ferramentas de publicidade para desenvolver ou iniciar o seu universo. A gente parte para outro ponto, que é exatamente isso. Bom, já sei, eu sei que eu consigo aqui com o meu smartphone, eu sei que eu consigo fazer com minhas coisas, que eu consigo trabalhar mostrando essa verdade da minha marca. Tá, mas e o outro problema, que é exatamente a parte da criação. Como é que eu vou criar um universo? Quando é que eu vou partir por isso? Eu preciso criar um universo totalmente do zero. E aí, para isso, eu quero que vocês olhem e assistam um documentário que tem no YouTube, que se chama Tudo é Remix, tá? Que é de Ferguson. Dê uma olhadinha lá se é isso mesmo, tá? Que ele vai trabalhar exatamente isso. Ele vai nos dizer assim, dar uma tapa na nossa cara, dizendo assim, bicho, não existe nada de original do mundo, tá? Tudo parte de algo, de uma base que é transformada, é reconfigurada, como o André Lemos já não falava, e é transformada em outro produto. Então, vocês vão assistir esse vídeo aí só para embasar e reforçar ainda mais o que a gente está conversando aqui, tá? Tudo bem até aqui? Então, a partir da abordagem que ele traz para a gente, ele vem, né, nos dizer, vocês vão ver lá no documentário, que tudo se parece, tudo é uma reconstrução, é uma reconfiguração de algo já existente, que não existe nada de novo, totalmente novo nesse mundo, certo? Não existe o zero absoluto, não existe a ideia criativa genial que parte do nada, nada parte do nada, é impossível, tá? Então vocês vão perceber no slide também que todo o processo criativo segue essa base, que é você partir de algo que já existe, que você vai transformar essa estrutura e você vai criar um novo. Então, criatividade nada mais é do que você combinar elementos aparentemente desconectados, tá? Então, daí a importância de que também você consuma conteúdos diferentes. Então, para que você consiga conectar elementos aparentemente desconectados, estes elementos eles precisam estar muito distantes um do outro, certo? Isso é um processo básico, posso falar também aqui depois, em outro momento, sobre o processo de criação, mas isso é uma estrutura base. Então, na época, agora eu estou no modo pesquisador, mas na época que eu estava lá na agência era muito comum eu ligar o modo criativo, tá? Então, fazia parte da minha rotina, do meu dia a dia, por exemplo, ligar aqui no Netflix e rolar aqui com a mão nos olhos, tapando os olhos, e onde parasse eu ia assistir, porque é uma forma que eu tinha ali de consumir às vezes conteúdo que não era do meu interesse, mas que se distanciava ao máximo dos pontos das minhas referências, né? E a partir disso eu conseguiria ali conectar de uma forma criativa o ponto inicial, tá? Então, não precisa se aperrear com essa ideia de, pô, o meu universo ele tem que ser extremamente criativo. Não. Vocês vão ver aí no documentário, isso que eu estou falando também ele complementa, é que quando você vai criar qualquer tipo de universo, você pode muito bem se fazer uso de todo o seu repertório, tá? Utilizar estruturas de histórias que já existem, né? Entenda que eu não estou falando para você copiar, você pegar a história, um universo que já foi criado e fazer igualzinho, não. Estou falando para que vocês entendam, para que vocês percebam que cada uma dessas histórias possui pontos que podem ser utilizados. Como, por exemplo, caramba, tem um filme que eu acho que ele traz um universo muito massa e que eu poderia utilizar para criar o universo do meu produto. O meu produto ele fala muito bem disso. Ou, por exemplo, tem um comportamento de um personagem. Bicho, aquele personagem, da forma como ele age, eu acho que eu poderia trazer um traço de personalidade daquele cara lá para colocar na minha marca ou criar algum personagem para minha marca. Ou, por exemplo, tem lá no filme Matrix, aquela conexão que o cara tem no pescoço. Pô, vou pegar aquela lógica da conexão e como é que eu posso criar o meu universo também baseado nisso? Eu não estou falando para que você copie, mas toda criação, todo universo, ele parte de algo já existente, né? Então, para criar um novo universo também, você não precisa criar do zero. Você só vai colocar aí na sua cabecinha, você vai sentar, pegar sua folha aí e começar a rabiscar e dizer quais são os tipos de história que eu conheço, o que é que me atrai culturalmente. E dentro de todo esse consumo que eu fiz, né, faz aquela ideia lá do Netflix também, eu pego um jornal, uma revista de forma aleatória, né, alimenta essa tua cabeça de informação diversificada, que tu facilita, que tu ganha uma facilidade nessa parte dessa construção de universo, certo? Deu para entender que está aqui? Então, assim, não existe nada do zero. Dá para criar qualquer coisa. Você vai pegar a base, você não vai copiar, você vai pegar a base, você vai reconfigurar e você vai transformar no novo. É importante que a gente está falando aqui,
Só para que eu faça um apontamento em relação a isso, que era uma coisa que eu falava, debatia muito em sala de aula. A gente vive num ambiente digital onde as pessoas acham que tudo é permitido e que está tudo de graça, certo? Então, uma informação importante que eu digo a vocês aqui, isso é muito comum a gente ver na lógica do meme, né? Marcas grandes ou marcas medianas, se utilizar da imagem de pessoas conhecidas para produzir fazer a produção do seu conteúdo, ou entrar naquela onda daquela brincadeira. Você não pode, em hipótese nenhuma, utilizar qualquer tipo de conteúdo produzido por outras pessoas sem que você tenha autorização. Não importa se todo mundo do seu bairro ou se o seu concorrente está fazendo uso daquilo, você não pode fazer, tudo bem? Então você pode se fazer uso das essências, como eu vou mostrar para vocês no slide agora, certo? Então nesse slide eu trago para vocês um livro aí que é do Carrascosa, tá? Que se chama Do Caos à Criação Publicitária, que ele traz uma ideia de um ready-made, que é essa utilização do já pronto, né? Pelos slides aí vocês estão percebendo bem esse uso, né? Então, por exemplo, o do Burger King aqui faz bem essa utilização, né? De se utilizar de uma estrutura de uma narrativa que já está sendo veiculada, né? Para produzir ou construir partes do seu universo, assim como girafas, assim também como a parte da esfirra aqui. Então, essa utilização ela é muito comum, pessoal. O Carrascosa ele vai trazer essa ideia, exemplificando que, por exemplo, o Washington Oliveto ele fazia muito isso, né? Em toda campanha publicitária, toda peça que o Washington ele desenvolvia. Quem não conhece o Washington Oliveto, vai lá no YouTube ou no Google e pesquisa, tá? Eu acho que todo mundo conhece por aqui, né? Então, toda peça que era criada por Washington Oliveto, ele fazia uso de músicas que eram popularmente conhecidas. Então, o Carrascosa ele vai trazer que essa ideia de que essa estratégia é como se fosse uma narcose. Essa estratégia que é utilizada, ela adormece, né, o público receptor. Então, quebra várias e várias barreiras na hora de consumir aquele conteúdo, porque não existe uma resistência tão grande. É uma estrutura que ele já viu, é uma música que o cara já está familiarizado, é uma série que o cara já conhece. Então, quando tu vai criar teu conteúdo, quando tu vai criar o teu universo, é importante que você faça uso dessas bases já existentes, não copiar. Você vai fazer uso de uma base que já existe e você vai criar algo totalmente novo. Pode fazer uso com uma base só? Pô, sai misturando, bicho, né? Quanto mais diversificada for a criação do seu universo, melhor para essa concepção e para essa produção, tá? O teu universo ele fica mais rico nesse sentido, certo? Então eram essas duas últimas coisas que eu queria falar, só para dar uma tranquilizada, tá? Porque quando a gente fala inicialmente de universo de marca, para quem estava acostumado com esse padrão, com essa forma de produção de conteúdo baseado em promessas, assusta, eu sei, só que eu quero que você saiba nesse momento esses dois últimos pontos. Primeiro, você não precisa de uma qualidade extrema para produzir o seu conteúdo, e o segundo, você não precisa partir do zero absoluto, porque o zero absoluto não existe. Beleza? Entendido até aqui? Então, na próxima aula a gente vai tratar de outros assuntos, todos relacionados ao universo de marca, beleza? Valeu, pessoal!